Olá, eu sou Dean Taide, economista, especialista em investimentos. Esse aqui é o meu podcast. Esse ambiente é para a gente falar de negócios, liderança, gestão, finanças e também de educação financeira. E hoje eu estou com uma pessoa aqui muito especial, uma convidada, a Vera Larra, veio participar aqui comigo. Quero falar um pouco sobre a Vera, na verdade, apresentá-la aqui. Em seguida, a Vera conta aqui um pouco mais sobre a história dela. Bom, Vera Larra é estrategista de carreiras, especialista em liderança e desenvolvimento organizacional, empresária, 25 anos como gestora aí de RH de grandes multinacionais como Coca-Cola, BIC, formada em letras, pós-graduada em recursos humanos, psicologia positiva, ciência do bem-estar e autorrealização. Olá, Vera, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Oi, Dean. Tudo bem, meu querido? Olha, que alegria estar aqui contigo. Muito obrigada pelo convite. Realmente é um prazer ter essa conversa hoje aqui contigo. Eu que te agradeço pelo teu tempo, pela tua disponibilidade. Te conheci há pouco, mas já sei da tua história aí de sucesso aqui na nossa região, obrigada. No polo industrial. E falando da tua história, Vera, eu queria que tu começasse a falar um pouco quem é a Vera Larra. Quem sou eu? Vamos lá. Eu sou, enfim, amazonense, né? Sempre fui criada, nasci aqui, fui criada aqui, nunca morei fora, tá? Me formei aqui, estudei aqui, todos os períodos de ensino, me graduei aqui. A única pós que eu fiz, essa última que tu mencionaste, foi online, que eu achei até que eu não ia conseguir fazer, estudar à distância, consegui. Mas, então, sou da nossa terra, isso me dá muito orgulho. Eu venho de uma família que também, a história da minha família me dá muito orgulho, porque meus pais, papai era, né? Perdi papai ano passado, papai era judeu, família toda judaica, né? De judeus que vinham, né? Enfim, de várias partes do mundo e vieram parar no Brasil e também no Amazonas. E mamãe, também daqui de Manaus. E o papai ainda era paraense, tá? Que achavam que não é judeu, nasceu onde? Não, papai paraense, mamãe amazonense, filha de pescador, então eu sou neta de pescadores. Então eu venho dessa origem e desse mix, né, de religiões que nunca foram impedimento para nada dentro da minha casa. Entendeste? Ao contrário, nos impulsionou a mim e o meu irmão, e depois eu trago isso para minha família também, né? Essa questão da harmonia, né, que a gente tem e dos valores dos quais a gente foi criado. Então, esse é o meu contexto familiar lá de trás, né? Da Vera, que eu estou trazendo, está me fazendo pensar lá na Vera. Que legal, Vera. É dessa nova, Vera que a gente quer falar mesmo tá aqui bom, hoje. Tá bom, tá jóia. E, Vera, eu também sou manauara, né? Filho também de pessoas simples, humildes. Eu sempre conto aqui a minha história que estudei escola pública, escola do governo, nunca tive pai rico nem mãe rica, criado mesmo com todas as dificuldades que a gente passa na vida financeira, né? E assim fui até me formar, né? Como eu comentei, eu sou economista de formação, e essa história me orgulha bastante, porque quando eu me formei em economia e comecei a trabalhar no mercado financeiro, eu vi que a gente poderia ajudar as pessoas, contribuir na vida das pessoas. E esse é o trabalho que você vem fazendo, né, Vera? Sim. Ao longo da tua carreira aí, que foi executiva de grandes empresas e agora está desenvolvendo potencial nas pessoas, né? Me conta um pouco, Vera, da tua formação, do teu trabalho, o que você vem fazendo agora, depois de todo esses anos de experiência. Tempo, né? O tempo passa rápido, Deon. Olha, eu fiz letras, não por uma primeira opção, mas eu tinha 17 anos, assim como todos, né? Os adolescentes precisam fazer uma escolha. Na verdade, eu queria ter feito psicologia. Nunca fiz psicologia, como não tenho a formação, não sou psicóloga. Mas decidi fazer letras pelo meu gosto por idiomas, por línguas, né? Então fiz com especialização em línguas estrangeiras, etc. e tal, foi ótimo. Eu dizia, Dean, que eu nunca seria professora. E eu fui, quando eu precisei trabalhar, eu fui bater na porta da minha primeira escola, que na época era o primeiro grau, né? Que hoje já não é mais primeiro grau, né? Então eu preciso trabalhar, né? E aí eu fui dar aula de português e literatura.
Legal. Né? Para meninos de quinta série, sexta série, depois para o segundo grau na época. Perfeito. Então, fiz letras. Depois, quando eu comecei a trabalhar no distrito, estou pulando algumas partes, tá? Ah, fica à vontade, Vera. Comecei a trabalhar no distrito, eu comecei como secretária executiva, tá? Minto. Comecei como secretária de departamento de suprimentos da Gillette, na época era Gillette, tá? E aí surgiu uma oportunidade na Recofarma, na Coca-Cola Company, que estava se estabelecendo em Manaus naquela época, estou te falando de 1990. Que bacana. Né? E aí uma amiga minha, que era secretária executiva da diretoria, me disse: Verinha, eu estou indo embora e abriu essa minha vaga. Você gostaria de concorrer? Sim. E acabei ficando. Só que em um ano e pouquinho, eu já estava um pouco assim frustrada, porque eu queria um pouco mais de responsabilidade. A fábrica ainda era pequena e tudo, meu olho estava ali no RH. Eu não sabia nada de RH, tá? E aí eu pedi uma oportunidade, essa oportunidade me foi dada assim como um período de teste, 5 meses, né? Porque todo mundo dizia, né? Você não sabe nada, o que você vem fazendo na área de recursos humanos? Pô, eu aprendo. Claro. E a gente aprende, a gente estuda e aprende. Sem dúvida. E isso acabou dando certo. Eu tive a felicidade de trabalhar em grandes empresas que sempre acreditaram, né, no meu potencial e me deram a oportunidade de realmente mostrar o que eu poderia oferecer àquela organização. E foi isso que aconteceu na Coca-Cola e eu fiquei só 20 anos lá. Fez história, então, Vera, no distrito aqui no Amazonas. Um pouquinho. Foi lá que eu descobri realmente que eu queria era trabalhar com pessoas, né? Com o desenvolvimento de pessoas, porque o RH te oferece N também alternativas, né, de atuação na carreira, mas eu sempre gostei mais dessa área de desenvolvimento, então passei por todos os subsistemas, né? Cheguei a gerente, depois diretoria para a América Latina, aquela coisa toda que o mundo corporativo te oferece, né? Perfeito. E também a Coca-Cola, como grandes multinacionais, oferecem oportunidades que, se você quiser realmente, aquela história, né? Jogou a cordinha, se você quiser subir, você vai. Então, tem que se capacitar e tem que, né, seguir e se apoiar muito em pessoas, né? A gente não cresce sozinho. A gente só cresce com a ajuda de outras pessoas e só cresce também em função de pessoas que confiam em você, que apostam em você e que te dão a oportunidade de você crescer. Senão, fica muito complicado. Então, eu tive muito, sim, privilégio, entendeste? De ter isso na minha carreira. Mas privilégios esses, né, Vera, que se não fosse a sua determinação, o seu foco, a sua vontade de vencer, também, com certeza, não tinha ocorrido, né? Sim, sim. Eu acho que é uma via de mão dupla, né? O que a gente quer como profissional, mas eu nunca, assim, planejei, eu nem almejei cargos, por exemplo, de gestão, de direção. Simplesmente foi acontecendo e eu fui aceitando. Entendeu? Gosta de desafios, né, Vera? É verdade, né? E aí, fechei esse ciclo de 20 anos, muito, assim, feliz, né? Porque foi, inclusive, o Márcio Braga tem uma história especial aí, depois a gente conta isso em um outro momento, Legal. tá? Mas fechei esse ciclo e eu já sabia o que eu queria fazer, baseado numa primeira formação de coaching que eu fiz, que não foi aqui em Manaus, foi em São Paulo. E eu já sabia que eu queria atuar, né, nessa área de desenvolvimento de pessoas, né, fora das organizações, como uma empreendedora. Que bacana. Então, esse foi o momento da virada, tá? Aí é que começa a Vera empreender, né? A Vera empresária, na verdade. Isso. Isso a gente está falando de que ano aí, Vera? 2011. 2011, que bacana. 2011. Vera, esse é importante a gente tocar nesse ponto, porque é um ponto de transição. Uhum. É um ponto de mudanças e que muitas pessoas não tomam atitude, não starta e vai passando e vai se aposentando e quando você vê a vida acabou, aí aquela energia que você tinha lá atrás não é a mesma, né? E gente até de potencial, Sim. né? Pessoas inteligentes, né? Pessoas focadas, determinadas, mas que às vezes não dá esse start. Imagino que chegou um dia e tu falou, chega. Sim. Conta pra gente, Vera. Olha, eu já estava lá nos meus 40 e poucos anos, quando eu disse esse chega. Perdão. E aí, foi baseado também na minha experiência, né, como coach, que eu descobri o que eu queria fazer. Entendeu? E eu estava tão inquieta já com
com o que eu estava fazendo, nada a ver com a empresa, nada. As empresas, né, têm as suas estruturas, seus processos, suas políticas, mas a gente tem que olhar para dentro e dizer, eu estou feliz aqui, o que eu quero fazer? Eu não tinha a menor ideia do que eu queria fazer, só descobri quando eu fiz a minha formação de coaching. Tá? E aí, como eu te comentei, esse foi o ponto da virada. Eu até atuei como coach dentro da Recofarma, montei um programa, né, e foi excelente. Então, eu tinha os 2 chapéus na época, fazia gestão de RH e fazia o papel de coach. Tá? E o que acontece é que, nesse momento da virada, eu tive que olhar muito para dentro de mim. Eu tive que me conhecer, entendeste? Eu não me conhecia, Dean. Cara, Vera, isso que você falou agora é fenomenal, porque isso acontece, eu acho que a gente está falando aqui de pessoas, de ser humano, né? E isso acontece com a maioria das pessoas e eu vou te dizer uma coisa que eu tô descobrindo também. Tá. Quanto mais eu me conheço, mais eu descubro a minha essência e mais eu vou vendo aonde eu quero chegar, quem eu quero ser, né? E é difícil fazer isso. Não é fácil. Imagino que tu deve ter encontrado muitos desafios até chegar nesse ponto. Encontrei. Conheci a Vera. Como é que foi isso, Vera? Como é que tu chegou nesse ponto, chegou nesse lugar? Porque, como eu disse, às vezes a gente ganha muito dinheiro, tem salário bom, mas não é só isso. Não. Exato. Então, é um processo, né, Deon? O autoconhecimento, ele é um processo, tá? Ele não acontece assim do dia para a noite, né? Nós somos, como seres humanos, as emoções estão o tempo inteiro, né? Aí, enfim, a gente vive emoções intensas, né, no dia a dia, em várias áreas da nossa vida. E essa inquietação, quando vem, eu costumo dizer que esse tipo de inquietação é muito saudável. Porque quando a gente está ali muito na zona de conforto, e eu sempre disse, eu estava infeliz na minha zona de conforto, sabe? Estava confortável, mas eu não estava feliz. Sim. Entendeu? Então, a partir dessa inquietação e dessa, entre aspas, infelicidade na minha zona de conforto, eu todo mundo dizia, como vai sair, né, de uma empresa, né, onde você tem o que você está comentando, né? Você tem... Eu já conhecia, era como se fosse a minha casa, entendeste? Mas a gente quer mais, né? A gente quer mais. Então, esse processo de autoconhecimento, que é o pilar de tudo, é por onde tudo começa, ele foi um desafio muito grande para mim. Ao ponto de, quando eu decidi que eu queria atuar realmente como coach profissional no mercado, eu não tinha nem ideia de por onde começar, entendeste? A empreender. Então, será que eu tenho perfil de empreendedora? Então, pessoas que buscam, né, empreender, Dean, se tu me perguntares, Vera, por onde começar? Primeiro, começa se conhecendo. Será que realmente você tem o perfil de empreendedor? O que é empreender, principalmente no Brasil? Tá? O que é? O que você gostaria de oferecer? Tá? Produtos, serviços, o quê? Que talentos você tem? Que habilidades você tem que você gostaria de utilizar agora nesse novo ciclo de carreira, digamos, se for o caso, né? Já que você quer passar desse teu estágio para um empreendedorismo. Então, começar a fazer esse trabalho de autoconhecimento e se capacitar. Tá? O que a gente vê são muitos novos empreendedores, né, que acabam que não se capacitam e esse negócio não se sustenta. Tá? Então, buscar realmente capacitação relacionado ao teu próprio autoconhecimento e algumas soft skills voltadas para o perfil do empreendedor, né? E outros mais no nível técnico, no que se refere também a você abrir um negócio, né? Montar um plano de negócios, buscar... Existem excelentes instituições no Brasil, Sebrae é uma delas, a gente pode mencionar outras, Endeavor também é um site fantástico que te ajuda a você se capacitar para você, poxa, eu quero empreender, por onde eu começo? A gente precisa começar de algum ponto de partida. E ir em busca de pessoas que fizeram a mesma jornada. Esse é o ponto. Eu tinha até preparado aqui, Vera, que a gente vê aí em alguns livros, né? Você é a média das 5 pessoas que você passa o maior tempo da sua vida. Né? Então, fazer um network, ter um relacionamento com pessoas que já estão aonde você queria chegar, né, eu acho muito importante. Sim. Porque eu que já tenho aí 12 anos
atuando no mercado financeiro. Também tive os desafios ali de escolher o curso, né? Como iniciar a vida profissional, mas a gente vai chegando, o tempo vai passando, você vai focando, vai se desenvolvendo e Vera, você vê que no final de tudo o que resta é o network, o que resta é a relação, você ter feito o bem, você vai colher o bem, né? Isso não vai mudar. Assim como se você der um passo errado, você vai ser lembrado por isso também. Verdade, né? Então, acho que a questão do relacionamento, do network e como você falou, tá perto, né, dessas pessoas que você um dia almeja estar, né, é fundamental, né, Vera? É interessante trazer esse ponto do networking, eu acho bem importante até, não só para quem vai empreender, acho que de uma maneira geral, né? Essa palavra ela acabou ficando talvez um pouco, não sei se mal entendida, pelo menos a minha percepção. Para mim, networking tem a ver com você se relacionar, tem a ver com relacionamento, não é? Não tem a ver com... Falei networking, vamos para o LinkedIn, para quem eu vou mandar uma mensagem, para enviar o meu currículo, não sei o que. Parece que está meio, né, meio formatado assim essa coisa. Vamos fazer um networking, preciso fazer contatos, né? Então, não é somente fazer contatos, é criar relacionamentos, entendeu? E a gente só cria relacionamentos quando a gente se comunica com essas pessoas, né? Então, tudo, a base acaba sendo a comunicação, tá? Então, como eu me comunico, né? E através de que meios eu me comunico, como eu quero me aproximar das pessoas? Que pessoas eu quero me aproximar? E também tem muito a ver com a tua rede de apoio. Eu gosto muito de falar de rede de apoio quando eu falo de networking. Tá? Quem são as pessoas que fazem parte da tua rede de apoio? Olha para os lados. É a tua família, né? É a tua esposa, né? São teus filhos, são teus amigos. Quem são? Às vezes é um grupo pequeno, mas que tu sabe que são pessoas que tu pode contactar ali se o bicho pegar. Entendeu? Que pode também te dar muitos insights, que pode te dar conselhos, né? Pessoas até mais experientes e tudo, mentores, pessoas da vida profissional também. Então, quem é a tua rede de apoio, sabe? Então, não somente para quem vai empreender, mas para qualquer, digamos, mudança que você queira fazer na sua vida, eu acho que é legal você pensar quem é a minha rede de apoio, considerando, pelo menos esse conceito que eu gosto de usar, quando a gente fala de networking, tá? E relacionamento é tudo, né? E várias vezes a gente tem também a questão do bloqueio, de que eu só vou conseguir isso quando eu tiver muito dinheiro. Eu só vou mudar a chave quando eu já tiver, sei lá, uma vida financeira estabilizada. E eu vejo várias histórias, vários empreendedores que começaram com simplesmente a vontade de querer fazer acontecer. Né? Isso seria uma crença limitante que as pessoas têm? Sim, acredito que sim. Nós temos muitas crenças, nós seres humanos, que às vezes a gente nem percebe que são crenças. Né? O nome já está dizendo, eu acredito em alguma coisa que me impede de fazer X, Y ou outra coisa. Tá? Só que a gente não para pensar nisso, mas acho que é bem legal você trazer, porque o nome já está dizendo, né? Crenças. Tá? No que eu acredito em relacionado a dinheiro? O que eu aprendi lá atrás? O que minha família me disse relacionado a dinheiro? O que eu via dentro da minha casa, do meu pai e da minha mãe? Tudo isso a gente traz para a vida adulta, isso faz com que a gente ou avance ou a gente fique no mesmo ponto. Não é? Então, se ela é uma crença limitante, ela vai te deixar ali estagnado. Se ela é uma crença positiva, tu vai avançar, concorda? Se tiver uma visão positiva relacionada, por exemplo, a dinheiro, a abundância, a prosperidade, né? O lado bom do dinheiro, entendestes? E as coisas vão acontecendo, e as coisas vão fluindo. Então, tem essa coisa da crença limitante, mas tem das crenças também que te ajudam a você mover a tua vida, tá? Eu recebo muitas... No dia a dia, né? No escritório, como assessoria de investimento, a gente monta planejamento financeiro dos nossos clientes, dos nossos investidores, das famílias, né, que eu atendo. E às vezes eu chego a pensar, né, eu falei, poxa, questão de números, né, você vê lá clientes milionários e a gente vê uma desigualdade hoje grande, né, fala por que essa pessoa deu certo e por que essa daqui não deu certo, né, por que essa daqui não conseguiu virar a chave, não conseguiu vingar. E às vezes, Vera, é muito mais isso. Não tinha um apoio, a informação chegava distorcida. E eu digo que, como eu comentei,
pessoas simples que vieram muitas vezes aqui, que vieram do Nordeste, vieram de outras áreas, sem ter nada, chegou em Manaus, literalmente, sem nada, e meteu a cara, trabalhou, correu atrás, fez acontecer, e hoje tem um império aqui, gerando emprego, gerando renda. Isso sem formação, não foi preciso ir para Harvard, não foi preciso, né, estudar em muitos lugares, mas com a força de vontade, com a determinação e querendo ajudar as pessoas, né? Querendo contribuir na vida das pessoas. E há, sei lá, 10, 15 anos atrás, era difícil ouvir a palavra coaching, né? Desenvolvimento, tinha desenvolvimento pessoal e tal, tinha muito isso. Mas até então não existia ali essa palavra do coach. Eu entendo que esse é o teu trabalho hoje, né, Vera? É ajudar as pessoas a encontrar essa essência e desenvolver o que de fato elas querem fazer. Conta pra gente, Vera, como é que tu faz o trabalho do líder, do coach, como é que é o passo a passo. Um exemplo, eu, Dean, quero contratar a Vera para me ajudar a fazer o meu desenvolvimento pessoal, de carreira, enfim. Acho que é legal falar, Dean, que o coaching é um processo, né? Tem pessoas que... E antes até de a gente falar um pouquinho do processo em si, eu comentei, eu sou coach desde 2011, que foi quando eu abri minha empresa. Desde 2009, que eu estava ainda na Recofarma, na Coca-Cola. Fiz as 2 formações e abri minha empresa em 2011, foi quando eu comecei a atuar profissionalmente como coach, tá? E de lá para cá, e é verdade, você mencionou, o coaching não era muito difundido, no Brasil, mais lá para o Sudeste, mas aqui na região Norte muito pouco, tá? E as pessoas começaram, então, aí houve aquele boom, aquele momento de boom do coaching no Brasil, ao ponto de ele acabar sendo também um pouco banalizado, porque foi um pouco distorcido, até bastante distorcido, o conceito do coaching como um processo de... Não é aconselhamento, tá? Não é terapia, não é consultoria, vamos dizer o que não é o coaching, porque as pessoas confundem, tá? É importante deixar não claro. É mentoria, tá? Então, o coaching é um processo onde você ajuda o teu coach, que é aquela pessoa que vai passar pelo processo, tá? A se conhecer, tá certo? A fazer as suas reflexões e a fazer as suas escolhas. E o papel do coach é fazer perguntas para que esse processo de autorreflexão comece a acontecer, para que ele comece a ouvir a sua própria voz. Porque, eu te comentei ainda há pouco, tudo começa pelo autoconhecimento. Então, as pessoas não se conhecem partindo desse princípio, ou se conhecem muito pouco, né? Partindo desse princípio, a gente começa o processo de coaching. Então, se você quiser vir fazer um processo de coaching comigo, eu vou te dizer o seguinte, tá? O processo, eu faço coaching para líderes, coaching para carreira. Sim. E faço mentoria também. Diferença dos 2 processos, no coaching eu não dou direcionamento, eu faço perguntas para você encontrar as suas próprias respostas. Então, eu aprofundo um pouco mais essa questão reflexiva, tá? E de escolhas. Na mentoria, eu vou usar a minha experiência para te mentorar. Resultado. Tá? Eu vou usar a minha experiência. Então, por exemplo, se tu queres trabalhar uma transição de carreira, como eu já fiz transição de carreira, eu posso usar a minha experiência, eu devo utilizar a minha experiência para te dar um direcionamento, mas eu também não vou fazer escolhas por você, mas eu posso facilitar os teus caminhos. As pessoas têm até pedido mais mentoria do que coaching, e eu uso técnicas de coaching no processo de mentoria. Cara, isso é excelente, Vera, porque, por exemplo, toda a tua história, o teu currículo, o que você passou, o que você viveu, você também é mãe? Sim. Tem 2 filhos, foi executiva e imagino que administrar tudo isso não é fácil. Eu entendo que várias mulheres passam por essa situação, né? Ter que cuidar da casa, ter que dar atenção para o marido, assim como tem os homens também que tem que levar recursos para dentro da casa, mas hoje em dia não existe mais isso, né? Coisa mudou bastante, Vera. E esses desafios, esse direcionamento, eu diria que é fantástico, né? Porque você se autoconhecer, você saber de fato qual é a tua essência, é algo
bem complexo. Eu acho que exige muita maturidade. Eu estou falando isso porque na nossa conversa eu até comentei contigo, da outra vez que a gente falou, que eu falei, Vera, eu tô nesse momento, a pergunta diária que eu me faço é, qual é a minha essência? O que eu quero para minha vida? Ok. E quando você faz a pergunta certa, você encontra a resposta certa. É isso. Às vezes não é uma boa resposta, às vezes é uma boa pergunta. Então, pensar qual legado eu quero deixar. Né? Será que é isso, eu acordar às 6 da manhã, fazer, depois trabalhar, ganhar dinheiro e tal, e será que é isso que eu quero deixar para minha vida? Então, essas são as perguntas que eu venho me fazendo há algum tempo. Muito Não bom, sei se Deon. a pandemia também, que esse processo de pandemia que a gente viveu, que ainda está vivendo, né? Essa confusão toda, trouxe mais esse lado de se conhecer. Né? Antes eu tinha isso muito forte dentro de mim. Eu morava sozinho, meus pais trabalhavam fora. E quando eu tinha 15 anos, eu já morava só. Olha. Aqui em Manaus. Ia para a escola e tal, todinho, depois voltava para casa. E eu me olhava muito no espelho. Eu chegava na frente do espelho e olhava. O que eu quero para minha vida? Que legal. Olhando dentro dos meus olhos. Sério? O que eu quero daqui a 5, daqui a 10, daqui a 15, 20 anos? Eu fazia muito isso comigo. E aí você vai tendo os insights, o tempo vai passando, os resultados vão acontecendo. Do caramba, tá acontecendo e tal, vou ficar rico. A primeira coisa que vinha, né? Pô, trabalhei num banco, depois fui para uma corretora, fiquei quase 10 anos dentro de uma corretora, agora estou em outro banco. E eu falei, cara, as coisas estão acontecendo, você vai ganhando dinheiro. Mas a pergunta é, qual que é a minha essência, sabe? Eu acho que você responder isso é o grande... E qual legado você quer deixar? Eu acho que esse teu processo de mentoria chega nesse ponto, Sim. né? Sim, são duas perguntas que tu fazes, bem poderosas, eu diria, né? E pergunta de coach, tá? Você está fazendo pergunta de coach. De coach como um profissional, que é o quê? Uma pergunta aberta que faz o outro pensar. Tá? Porque esse é o nosso papel como coach, ajudar os outros a encontrarem suas respostas. Porque as respostas estão dentro de você, estão dentro da gente. Né? Então, quem sou eu para te dizer o que tu vais fazer da tua vida? Claro. Entendeste? E Vera, e com o dia a dia mesmo, com a rotina, a gente esquece isso. É verdade. Esquece a rotina engole a gente. E quando tu vê, passa 10 anos. É isso. É isso. Achei bem bacana você falar, porque você começou a fazer, talvez até, não sei se de maneira consciente, um processo de auto-coaching, né? Você, quando aos 15 anos, se olha no espelho e pergunta o que você, né? O que você quer. Naquela época não existia isso, né? Não, mas na verdade, acho que talvez sempre existia, só não tinha um nome, né? É verdade. O coach vem lá do tênis, do jogo do tênis, quando né, o treinador tinha que treinar para ele melhorar a performance, etc. e tal. Tem a história aí. Mas tu já fazias isso, né? Ou seja, tu já estavas aberto, que isso acho que é bem bacana mencionar, para um processo de evolução. Porque a gente está aqui para evoluir. Né? A gente está aqui para, acho que sim, responder essas perguntas, mas eu gosto de pensar nessa questão de que estamos aqui para evoluir. Todo dia a gente aprende um pouco mais. Já estou aprendendo um monte aqui contigo, Deon. De verdade, essa troca, essa conversa está maravilhosa. Coisa boa. Então, velho. a gente, né? Qual é o próximo passo? O que eu posso aprender? Todo dia a gente aprende, entendeu? Então, nesse contexto de evolução, acho que isso que é bacana, sabe? Sim. Porque a gente vive num mundo tão incerto, né? A gente não sabe. A gente nunca soube de nada, né? A gente nunca teve controle de nada. Mas a gente aprendeu também, aí você mencionou a pandemia, Sim. e muitas pessoas acabaram, acho que tomando decisões muito importantes nas suas vidas, não só voltadas para a carreira, no que se refere, é isso mesmo que eu quero fazer, eu seguir fazendo, né, da minha vida. Né? E Vera, eu sempre falo que as coisas vão se encaixando, né? As coisas vão acontecendo. E eu sou casado, tenho 2 filhos, um de 9 anos, um de 6. E as crianças, eu tenho um filho que toca na igreja, ele toca bateria, eu estava comentando contigo agora há pouco. E ele... a gente tem que ir para a igreja para levar e tal, para participar lá, que é a missa das crianças.
ir lá é um momento também que eu pego na reflexão, né? Que eu me Que entrego, bacana. que eu vou buscando buscando a Deus, enfim, que é algo Maravilhoso. acima, uma inspiração, sabe? Perfeito. Assim como eu descobri recentemente no esporte também, algo que me faz eu me sentir bem, me traz uma energia diferente, Maravilhoso. né? E eu te pergunto, Vera, para você ajudar as pessoas a alcançar, eu imagino que você tem uma inspiração também. Da onde vêm as tuas influências? Quem tu estuda? Quais são as tuas referências, efetivamente, para te ajudar as pessoas a alavancarem? Vou te dizer assim, a minha inspiração diária é a minha família. Diária. Todos os dias, não sei nem se eu disse isso para eles já, mas enfim, eles vão assistir aqui. Eles me inspiram, né? Legal. Meu filho me inspira todos os dias, né? Porque ele tem um perfil muito parecido com o pai, que significa o quê? Mais tranquilo, mais Bacana. leve, entendestes? Mais positivo. Então, eu já sou mais agitada, a minha filha já parece comigo, mais agitada, às vezes um pouco estressada e tudo. Então, e as pessoas dizem, nossa, mas você sim, eu sou um ser humano também, eu também me estresso também. E grito, fico com raiva e tudo. Então, eu acho que encontrar um ponto de apoio, de referência mesmo, como ser humano, porque quando eu olho para o meu filho, eu disse, pô, é um ser humano que eu tive, né, o privilégio de dar à luz, digamos assim, mas é um ser humano, com suas crenças, com suas próprias referências e tudo. Ele tem 22 anos. A minha filha tem 29, né? Tô morrendo de saudade, porque ela mora no exterior agora, mas sempre minha amiga, minha companheira e tudo. Então, e eles me dão muito feedback também. Legal. E meu marido, que é impossível não falar nele, né? Estamos há 28 anos juntos. E ele é, assim, uma referência como ser humano no que se refere a respeito às outras pessoas, tá? Foi a primeira lição que ele me deu quando a gente começou a se relacionar. Então, assim, eles são a minha grande fonte de inspiração. Eles são as pessoas que me apoiam, né? E em tudo que eu quero fazer e que também me corrigem, sabe? Então, isso sim. Então, bem o âmbito familiar. Deus, eu sou católica, tem essa questão eclética dentro da família, mas que me ajudou muitíssimo a desenvolver meu lado espiritual. Deus, como você, né, vai à igreja e se inspira, ele é pura energia, essa energia eu sinto no meu dia a dia, né? Sinto aqui conversando contigo, porque, né, Deus aproxima as pessoas para que elas façam trocas e passem mensagens que possam ajudar outras pessoas. Acho que esse é o nosso propósito aqui também, né, Dean? Sem dúvida. Então, isso me ajuda. Agora, adoro ler. Tenho alguns autores de referência, né? Marianne Williamson, que é uma líder espiritual. Não foi assim, vou buscar uma líder espiritual para me apoiar. Não, eu não sei nem como eu encontrei Marianne Williamson. Ela é uma escritora, ela é americana, tá? E líder espiritual. E tem um livro de referência dela que me apoiou muito, principalmente no período da transição. Quando tu diz, o que eu vou fazer da minha vida? Não sei exatamente. Deus me mostra os caminhos. E ele foi me mostrando. Tanto pessoas quanto livros para me inspirar e tudo, sabe? Os caminhos foram se abrindo, a coisa foi ficando mais clara. Foi fácil, não foi. Foi rápido, não foi, mas foi acontecendo. Então, Marianne Williamson é uma autora que é referência para mim. A Brené Brown também, que eu acho que todo mundo já conhece. Ela é muito famosa, ela é uma pesquisadora, ela é professora, palestrante, a coragem de ser imperfeita. Né, para os perfeccionistas de plantão, presente. Então, ela é uma ótima fonte de inspiração. Eu gosto muito do Vishen Lakhiani também, ele é fundador da Mind Valley, ele escreveu um livro que me inspirou muitíssimo, eu li na pandemia, logo no início da pandemia, que é O Código da Mente Extraordinária. Então, eu tenho vários, assim, se eu puder citar para ti. Que bacana, isso aí para o pessoal que está nos assistindo aí, que está acompanhando, quem puder pegar o papel e a caneta ali e anotando, com certeza vão ajudar também. E quem sabe ter esse start, né, Vera? Ter esse insight e buscar se desenvolver cada vez mais. Tu tocou agora num ponto, né, da pandemia, né, que aconteceu, que eu entendo que isso foi geral, foi na vida... aconteceu essa situação, essa eventualidade dentro do mercado financeiro. Foi uma loucura. Quando isso começou em março de 2020, aqui no Brasil, né, em março de 2020, a Bolsa teve ali 8 circuit breaks seguidos. Circuit break é quando ela bate o limite de queda no dia e fecha as negociações. Não tem mais negociação. Então era uma loucura.
também dentro do escritório, a gente não sabia o que fazer. E você tinha que... Estava chegando esse vírus novo, então o banco, de uma hora para outra, falou, todo mundo vai para home office, fica em casa. E eu, caramba, o que está acontecendo? Porque a gente ia para São Paulo direto para reunião, para eventos, e você estava em reunião no dia a dia com os clientes, sempre encontrando ali os nossos investidores, e o banco falou, todo mundo em casa, e eu falei, nossa, o que está acontecendo? O mundo está se transformando. Sim. E Vera, para quem... Eu confesso que eu tive dificuldade de aceitar esse home office. Sim. Né? Eu acho que eu demorei uns 3 meses para conseguir me adaptar, mas resolvi focar em outras coisas nesse momento, que era cuidar da minha saúde. Muito bom. Né? Que era algo que eu deixava de lado. Mas, enfim, chegou esse modelo novo. No mundo corporativo, nos negócios... Como é que está esse mundo pós-pandemia, né? Apesar da gente ainda estar vivendo, mas esse modelo híbrido de home office, do teu trabalho de gestor e coach, enfim. Como é que está hoje isso? Eu acho que assim, a gente está aprendendo ainda a lidar com isso. Tá? Porque veio tudo, essa questão, no meio da pandemia, a gente começar a fazer home office, ninguém sabia fazer home office. O que era isso? A gente só trabalhava no presencial. Não é? A gente fazia reuniões virtuais? Fazíamos. Dentro das organizações, a gente se comunica com o mundo inteiro através, né, de conference calls, etc. e tal, mas era diferente. Agora, todo mundo em casa, que foi o que tu experimentaste. Né? Então, tu estás falando da tua dificuldade, você e todos nós. Para tudo, né? E sim. agora, né, o teu local a tua casa virou o teu local de trabalho. E aquela coisa, enfim, a gente precisou aprender rapidamente a se adaptar a um novo cenário. Então, eu acredito que hoje ainda estamos aprendendo a viver nesse novo normal, né, como estão chamando. Tá? Eu acho que isso ainda não está... Acho que algumas empresas estabeleceram home office como a sua linha mestra, digamos, né, de atuação, mas outros num modelo híbrido. Mas eu acredito que, como mexe muito, tá, com o emocional das pessoas, com o dia a dia das pessoas, com a rotina das pessoas. Então, pessoas, por exemplo, que têm um perfil mais relacional, ficar em casa e só se comunicar e se relacionar através de uma telinha é muito estressante. Tá? Você já vê muitos artigos, né, falando sobre a questão da saúde mental e dessa questão da tecnologia, que nos ajuda pra caramba, né? A gente não precisa mais se deslocar tanto, a gente ganha tempo, tem muitas vantagens, tá? Verdade, mas também tem um outro lado, né, Dean? Tem o outro lado do cansaço, da fadiga, das telas, né, do Zoom, de outras plataformas que a gente precisa utilizar para se comunicar. Então, eu sigo ainda me adaptando e eu acredito que as organizações também. Acredito que veio o modelo híbrido para ficar, porque existem muitos pontos positivos, né? Até pensando na questão econômica, entendeu? Sem dúvida, né? Sem dúvida. Para meio ambiente também, a questão da nossa locomoção, Sim. né? Para tudo, né? Eu lembro que eu saía daqui de Manaus para São Paulo, sei lá, terça de noite, ficava o dia em reunião e às vezes já saía da reunião direto para o aeroporto para chegar aqui de madrugada e no outro dia já estar no escritório de novo de manhã. De fato, Vera, era muito cansativo. Sim. Né? E financeiramente também tinha um custo, né? Claro. Custo de deslocamento, um custo que eu acho que esse é imensurável, que é do tempo que você fica fora, que você fica longe da sua família, que você não dá atenção para os teus filhos, para a tua esposa. Às vezes chega a se separar, como vários casos que a gente viu acontecer nesse momento, especificamente, de pandemia. E a família é a base de tudo. Você acabou de falar isso aqui. E eu tenho a minha também como o meu esteio. E eles me ensinam também diariamente, né? Eu vou te dizer que o menorzinho, que é o Joaquim, é o mais difícil de eu lidar. Esse é o que eu me ensino mais. Esse é o que me ensina mais. Que idade ele tem? Tem 6 anos. 6. Esse é o que me ensina mais, por incrível que pareça. Mas, enfim, as coisas vão acontecendo, né? Pra gente exatamente aprender, pra gente evoluir.
E nesse momento, Vera, de home office, como eu disse, tive dificuldade de adaptar. Hoje a gente já aceita e já voltou tudo aqui meio que funcionar, mas não como antes, né? E nesse momento eu comecei também a cuidar um pouco mais de mim, porque no dia a dia, na correria, a gente não dá atenção para isso, né? Perfeito. Como administrar isso? Eu acho que isso é uma dificuldade dos gestores, dos líderes, dos CEOs das grandes companhias, porque você é focado em meta, você é cobrado por isso, resultados. E como equilibrar, Vera, esses pilares importantes? Família, trabalho, meta, resultado, enfim. Equilíbrio é a palavra-chave para a nossa vida, né? Eu tenho encontrado, conhecido e atendido muitas pessoas que buscam no processo de mentoria, né, ou de coaching, responder essa pergunta que você acabou de me fazer. Como é que eu consigo equilibrar tantos pratos, né? Porque a gente tem que ser um malabarista. Antes da pandemia já era assim, realmente já era. Mas as pessoas começaram a se questionar tanto em relação aos seus valores e o que querem para as suas vidas, que elas começaram a olhar para as outras áreas da vida, não só para a área profissional, que é o que você está falando, né? Você foi dar mais foco para a tua saúde. Porque as pessoas, né, de alguma maneira, esquecem de outros pilares da vida, né? Saúde, relacionamento familiar, relacionamento conjugal, a área financeira, sim, que é a tua área de atuação. Então, são tantas áreas da nossa vida, né, que quando a gente coloca toda a nossa energia numa só, as coisas desandam. Aí a gente fica desequilibrado, né, emocionalmente e fisicamente, porque somos um ser humano integral e está tudo conectado. Entendeu? Então, o líder hoje, ele está mais atento para essa questão do equilíbrio, porque ele também está valorizando mais isso na vida dele. E ele encontra dificuldades, né? Porque antes, e é sempre óbvio, a gente tem que dar lucro, e organizações são para gerar lucro, são para vender seus produtos e serviços, enfim, isso não vai mudar. Não é? O que muda é o olhar para você mesmo, para o que você quer para a sua vida, como que você está se cuidando, autocuidado, tá? E partindo daí, se eu me cuido bem, tá? Se eu cuido da minha saúde, se eu me alimento bem, se eu pratico esporte, fazer alguma coisa que você gosta, pelo amor de Deus, né? Que te dê prazer, sabe? Saúde e bem-estar. Então, esse tema me agrada muito, por isso eu fui estudar. Sim. Aquela pós que você mencionou. Claro. Por isso eu fui estudar, porque me encantou, até por uma necessidade pessoal minha, né? De olhar para os outros pilares da nossa vida e dar foco naquilo que realmente importa. Pois é, quando eu vi essa palavra, eu falei ciência do bem-estar. Eu falei, nossa, cara, olha só, existe uma ciência por trás disso. Existem muitas ciências, na verdade. Falei, olha só como é que tá esse negócio, né? Como é que eu vou buscar o meu bem-estar? Sim. Como é que eu quero viver? Como é que eu quero aproveitar a minha vida? Perfeito. Porque tempo é tudo. Sim. Eu queria ter entendido isso há muito mais tempo. Eu confesso que eu queria saber que tempo... As pessoas falam, né? Não, tempo é dinheiro, tempo é isso, tempo é aquilo, tempo é tudo. Mas, né? Vai. Sim. E quando chega no momento da tua vida, eu falei, cara, o dia só tem 24 horas. Como é que eu consigo fazer dentro de 24 horas tudo que eu gosto de fazer? O que eu gosto de fazer? Eu gosto de treinar hoje em dia, eu gosto de estar com a minha família, eu gosto de trabalhar, eu gosto de lidar com pessoas, eu gosto de estar aqui junto contigo batendo papo, aprendendo, evoluindo também, né? Poxa, como é que eu quero gastar o meu tempo, ou seja, aproveitar esse tempo, né? Com qualidade, na verdade. Velho. Então, acho que esse, de fato, é um grande ponto, é um desafio. Eu acho que, às vezes, as pessoas nem sempre conseguem encontrar esse equilíbrio. Eu até comentei contigo que no processo de coaching, inclusive, sim, eu fiz fazer ali a roda da vida, né? E eu lembro que tiveram duas coisas que estavam totalmente desalinhadas. Uma foi a família mesmo, e a outra foi a saúde física, a minha saúde. Né? Eu estava com obesidade 2, pesando 115 quilos e tal.
E eu falei, cara, e as duas rodas ali que foram as mais difíceis de eu ajustar, foi a relação com a minha família e não é que era ruim, que era briga, Sim. que era longe disso. Claro. Era, poxa, eu me conectar de verdade, Perfeito. sabe? Eu me conectar, eu estar ali, não estar de corpo presente e estar com a mente em outras coisas, né? Claro. Focado em trabalho, em números e etc. Sem tempo para nada, sem limite para nada. Sim. Enfim, atender clientes, responder de madrugada, acordar de madrugada para ver como estava o mercado no Japão, nos Estados Unidos, enfim, essas coisas que acontecem e aí tu não tem qualidade de vida, né, Vera? Então, eu comecei a focar muito nisso, a cuidar de mim, a cuidar da minha saúde e, por incrível que pareça, os resultados até aumentaram. Tá vendo? Tu encontraste teu ponto de equilíbrio. Sabe o que é legal da tua história? Você identificou aquilo que você não queria mais para a tua vida. Né? Um simples exercício que não é tão simples, né? É muito comum na minha área usarem esse exercício da roda da vida, onde você, para quem não fez ainda, onde você define o teu nível de satisfação, né? O quanto eu estou feliz nessa área da minha vida. Aí quando você olha para aquilo ali, você, puxa, eu não estou feliz aqui na minha área, né? Por N motivos, né? Como você mencionou, cada um tem seus próprios motivos. Mas e aí, o que eu faço com essa informação? O que eu quero fazer, então, para me sentir mais feliz? Porque a gente está aqui para ser feliz, né? Esse é o nosso papel aqui, para evoluir, ser feliz. O que eu posso fazer? Às vezes, Dean, é uma ação só. Não precisa ser uma coisa muito elaborada, sabe? Uma ação só. Então, descobrir isso, o que eu posso fazer e colocar em prática aos poucos, né? E manter isso na tua rotina. Então, por exemplo, você é um atleta, né? Triatleta, não é isso? Então, você definiu que você queria isso para sua vida e você foi lá e você não tira mais isso da sua vida. Virou a sua rotina, faz parte da sua vida. É como comer, acordar, levantar, tomar banho, não é isso? É isso. Então, é isso. Então, a gente é responsável pela nossa vida. Às vezes, a gente esquece disso e a gente delega isso, entre aspas, para outras pessoas, né? Os que estão dentro das organizações, enfim, etc. Então, vamos voltar a esse olhar de novo, que é o meu convite sempre. A nossa essência. Para a né, nossa essência, né? Quem sou eu, o que eu quero, como é que eu quero viver. E você trouxe uma pergunta muito poderosa, que é que legado eu quero deixar, entendeu? Então, esses ingredientes todos fazem com que a gente realmente possa vislumbrar uma vida mais plena, né? E mais, assim, cheia de significado, mais do que a gente já tem, né? É verdade, Vera. E eu vou te dizer que o coach, ele tem que ser constante. Porque a gente passa por fases diferentes. Sim. Por necessidades diferentes. Então, o que era há um tempo que era atrás não é mais hoje. E chega um momento que a gente sente essa necessidade de fazer de novo. Né? Pela nova fase da tua vida. É verdade. Pelo novo momento. Então, eu acho que é algo que você tem que ter sempre. Né? Tem que... E olha, façam. Façam porque eu fiz, funcionou. E hoje eu estou aqui com a Vera, que é uma profissional aí de excelência de ponta aí no segmento de desenvolvimento de pessoas. Né? E Vera, quem quiser te encontrar, como é que faz? Onde é que a gente vai? Enfim, quero te contratar. Como é que eu faço? Tá bom. Tem o meu perfil no Instagram, que é Vera Larra _, tá? Lá você entra no meu Linktree, você tem o acesso para o meu WhatsApp, fala diretamente comigo, porque... Só sou eu não tenho funcionários, então fala direto comigo. A gente agenda uma conversa, né? Às vezes as pessoas querem como é que funciona a tua consultoria, como é o processo e tudo. E eu preciso conversar, obviamente, para entender qual é a necessidade dessa pessoa. Então, você me acha pelo perfil do Instagram, acho que é o mais fácil, porque a gente já vem pelo WhatsApp e a gente se comunica hoje dessa maneira mais rápido, qual né? Qual é, Vera? Vera Larra _, tá? Ou pelo meu LinkedIn também, Vera Larra, só teclar lá, porque não tem muitos Larrais assim, mas aqui nós tu vais achar fácil. Pode ser também por ali, mas a maneira mais fácil é essa, tá? Legal. Porque aí a gente já se comunica e eu sou muito prática e vamos conversar e dessa conversa já gera aí, de repente, uma possibilidade de uma parceria, tá? Ótimo. E aí eu já posso fazer o que eu mais gosto de fazer, já Excelente. posso avançar com a minha missão. Que bacana, Vera.
Uma grande satisfação, Vera, te ter aqui. Muito obrigada, Deon. Participar dessa conversa agradável. Já acabou? Na verdade, não acabou, porque eu tenho aquela pergunta que eu me faço, que eu te disse, quase que diariamente, agora eu vou fazer para ti. Tá. Qual legado a Vera quer deixar? Eu tenho uma missão, tá? Que é o meu propósito de vida, que é impactar de maneira significativa a vida de outras pessoas, ajudando elas a se conhecerem, a utilizar os seus talentos, o seu melhor, para que elas sejam pessoas melhores e mais felizes, tá? E eu tenho uma visão também, que eu acho que tem a ver com esse legado, que é realmente ser reconhecida como uma pessoa com referência na área de desenvolvimento humano, alguém que pode ajudar outros a se conhecerem, a se desenvolver e a serem mais felizes. Esse é o legado que eu quero deixar. Gente, essa aqui é a Vera Lahar. Muito obrigado pela tua Obrigada, participação, Deon. Vera. Até mais. Muito obrigada.